Boa tarde a todas e todos. Primeiro dizer que é uma satisfação poder conversar assim frente a frente. Eu teria uma satisfação também se eu pudesse conversar com todos os mais de 8.000 servidores, mas a gente espera que com aqueles 35 segundinhos que a gente tem na televisão, a gente consiga pelo menos levar a mensagem à parte deles. Mas transmitam, por favor, o recado aos seus colegas, suas colegas de trabalho, desse encontro hoje aqui. Fazer um cumprimento aqui, todo especial, à direção do Sintraserv, Sueli, Sérgio, os nossos candidatos aqui na mesa. E, gente, primeiro, eu quero falar um pouco de uma experiência que eu tive. Vocês sabem que eu fui 2 vezes secretário municipal, fui secretário de Estado e secretário adjunto de Estado. A grande lembrança que eu tenho, isso não é agora na campanha, porque eu fazia esse relato, né, em reuniões de colegiado e tudo mais. A grande lembrança que eu tenho foi a convivência com os servidores de carreira que trabalhavam comigo em todas essas secretarias. Eu descobri, naquelas 4 oportunidades, e mais agora, mesmo sendo lá no estado, lá em Florianópolis, eu descobri que pouco a gente precisava dos cargos comissionados. Quando a gente chegava lá e queria justamente um profissional com capacidade, com competência, para saber como se relacionar com o Ministério, para administrar convênio, para fazer o plano de trabalho, prestação de contas, para administrar o fundo a fundo, os servidores que atuavam lá na ponta, nas áreas finalistas, para poder, no caso do Estado, para poder atender as prefeituras, na prefeitura para atender o cidadão, sempre era como servidor efetivo o nosso grande apoio. Então, primeiro, essa questão da minha história, a minha experiência, a experiência que eu tive nessas oportunidades, sem falar ainda na época da Câmara de Vereadores, quando fui vereador também na década de 90. Éramos uma Câmara mais enxuta. Eu peguei a época em que nós não tínhamos assessores, tivemos assessores só no final, não tinha tanto cargo comissionado na Câmara de Vereadores, tínhamos servidores efetivos, lembro de todos eles, do jurídico, do administrativo, o apoio que eles davam para a gente, técnicos, pessoas capacitadas. Depois eu assumi mais uma vez lá e tinha aquele monte de cargos comissionados, aquela estrutura toda que eu não sei para que tanto, eu nem usava metade daquilo, né? Nem precisava usar. Então, gente, essa experiência me dá uma base para poder conversar com vocês do que é importante, não só na tarde de hoje, mas o que é importante daqui para frente. Nós estamos vivendo um momento, se a gente parar para pensar, um momento onde nós temos aqui um debate com 5 candidatos. Um de nós vai ser o prefeito de Blumenau, um de nós vai ser o patrão, a partir do dia 1º de janeiro. E nós estamos vivendo um momento em que o debate, eu tenho visto que o debate está muito bom, precisaremos ter mais encontros como esse para confrontar as ideias, confrontar pensamentos, linhas de raciocínio e proposição. Quem tem acompanhado a minha campanha tem visto que eu não quero brigar com ninguém enquanto o pessoal está brigando, eu sou propositivo. Aponto os erros, e tem muitos erros na cidade e na gestão pública, e até pela minha experiência como gestor público também. Existem muitos erros, mas não me basta só apontar os erros. Nós estamos fazendo proposta e não só fazendo proposta, dizendo como nós vamos fazer também. Porque dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer, e todo mundo pode fazer. Me desculpe, até o meu filho de 13 anos também pode dizer isso. Agora, como você vai fazer, que mecanismos você vai utilizar, precisa ter preparação, precisa ter experiência. E além da experiência, para poder enfrentar o desafio, precisa ter atitude. Precisa ter atitude também, além da experiência, para tomar decisões e enfrentar os desafios que nós temos pela frente, mesmo em momento de retração econômica, porque a gente não pode só ficar reclamando de crise. Vamos ficar só reclamando de crise, passa 4 anos, você não faz nada. Tem que ter criatividade, tem que ter força de vontade, tem que ter compromisso. Por isso que eu quero assumir alguns compromissos aqui com vocês. Mesa permanente de negociação, o que todo mundo fala, mas nós queremos criar um instrumento normatizador e regulador para isso, para que a mesa seja permanente mesmo e para que ela funcione e não seja de fantasia. Além da mesa permanente, uma câmara de participação permanente. Por quê? Como é que nós vamos trabalhar a questão da avaliação por desempenho? Eu, como prefeito, não posso tomar uma decisão sozinho, unilateral, sobre a avaliação por desempenho. Eu tenho que ter um compromisso. Eu preciso
de uma Câmara de Participação formada pelos servidores, e aí com base nas representações por local de trabalho, da mesma forma que a mesa de negociação permanente, para a gente poder fazer o acompanhamento. Como é que nós vamos garantir o direito que é do servidor e garantir esse direito, e vamos acompanhar também as implicações na lei de responsabilidade fiscal? Não deve ser o prefeito que deve vir sozinho só dizer, olha, eu não posso pagar porque nós estamos estourando o limite da lei de responsabilidade fiscal, nós temos a questão da folha, ultrapassando o limite prudencial. É preciso que haja transparência nisso e que essa comissão permanente, essa Câmara permanente, possa ter acesso a todos os dados, todos os números e discutir junto, senão a gente não avança na questão da avaliação por desempenho, e esse é o compromisso. Programa que nós temos no nosso plano de governo desde o início de valorização do servidor com treinamento e capacitação. Quando a gente fala capacitação, eu vou lembrar uma vez quando eu era secretário municipal que eu resolvi uma única vez participar de um curso muito rápido de um dia, e aquilo me caiu a ficha de dizer o seguinte: quem precisa desse investimento nessa capacitação permanente, atualização de novos processos, de mudanças que tem, inclusive ferramentas de trabalho que muitas vezes no governo federal, no governo estadual implanta e você precisa acompanhar, quem precisa disso é o servidor efetivo. É o servidor efetivo. Então a prioridade é para o servidor efetivo. Isso eu fiz lá no Estado quando eu fui ano passado e esse ano secretário adjunto e secretário de Estado. Nós começamos a implantar um programa para que nós atingíssemos todos os setores para essa capacitação. Essa maneira de trabalhar com o servidor, lembro que o nosso plano plurianual, lá na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, que eu fui adjunto, eu coordenei o plano plurianual junto com todos os servidores, com todos os 400 servidores. Planejamento participativo do plano plurianual. Todos os setores participaram, dialogaram, e nós conseguimos descobrir, inclusive ali, quais as principais deficiências que existiam em cada um daqueles setores. E é um planejamento participativo que nós vamos implantar em toda a cidade, com toda a sociedade e também com o servidor público. Eu quero um planejamento participativo da gestão. Eu quero o servidor governando junto, planejando junto, discutindo junto o PPA, a partir do ano que vem, 2017, o PPA dos próximos 4 anos, e discutir o orçamento. Então essa participação deve ser permanente. Na educação, aplicar o Plano Municipal de Educação. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês que eu já assumi como compromisso. E quem me conhece sabe que eu cumpro. Quem me conhece nesse tempo todo, por onde eu passei, e toda a minha experiência como gestor público, e mesmo na minha experiência, que eu também sou professor na universidade, na FURB há 17 anos, e já fui professor de ensino fundamental também, tenho um compromisso que vai ser honrado. 80% dos cargos de confiança vão ser do servidor efetivo ou não vão ser ocupados. Só vai vir comissionado de fora no limite de 20% do que existe hoje. Um governante, ele não pode lançar um balcão de emprego. E isso é fruto justamente da experiência que eu tive em todos esses anos. Você percebe que você precisa sim nomear alguns secretários, que você precisa sim ter alguns diretores. Você não precisa encher de gente. Você não precisa ficar dando cargo para membro do partido A, do partido B, do partido C. E eu falo isso com toda franqueza e todo compromisso. Não há a necessidade. Aliás, nós teremos que evoluir para 100%. Parafraseando aqui o Leandro Carnal, chamando isso de o que existe no serviço público hoje é uma anomalia, ninguém percebe. De você encher, botar centenas de cargos comissionados de partidos políticos e pessoas que não sabem o que estão fazendo e passam o dia todo para fazer política partidária durante 4 anos. Então, de uma hora por todas, tem que dar um basta. Nós tomamos essa decisão, que não foi no chute, nós fizemos cálculo. A economia que vai dar, ela como um comparativo, se nós tivéssemos construído, por exemplo, 10 CIs, 10 novos CIs, com a média de 250 crianças, para contratar o número de professores e de servidores para aqueles 10 CIs, só com essa redução do aproveitamento do servidor, daria para contratar todas essas novas equipes desses 10 CIs e ainda sobraria muito recurso. Então
Então nós temos esse compromisso, gente. 80% não há necessidade de ultrapassar em 20% o número de cargos comissionados que não sejam servidores efetivos. 80% a ser ocupado por servidores efetivos ou simplesmente aquelas gerências que nós detectarmos que não há necessidade, que de 2 gerências podem ter uma gerência só no setor, nós também vamos fazer um trabalho para a redução desses cargos existentes. Isso é uma questão de compromisso pela valorização do servidor. Ah, mas aí você não tem equipe, você não tem profissional suficiente. Gente, a médio e longo prazo para resolver o problema é concurso público e capacitação. Concurso público para servidor efetivo. Está faltando engenheiro. Aliás, eu vi isso quando eu fui secretário de comunicação. Nós tínhamos cargos comissionados, na verdade a maioria era técnico, porque não tinha jornalista. Precisava ter jornalista, então contratava um jornalista comissionado. Mas ele se portava como servidor efetivo. Mas tem que fazer concurso público, seja para jornalista, seja para o professor, para o profissional de saúde, para o médico, concurso público. E eu falo isso, gente, com muita sinceridade de quem sempre teve essa facilidade de trabalhar com o servidor. Por isso eu tenho a certeza que nós podemos, com os pés no chão, com a minha experiência de gestor público, a minha experiência também de servidor público, poder fazer as mudanças necessárias para que o resultado desse trabalho seja a humanização do atendimento ao cidadão. Eu assino aqui o compromisso, a carta compromisso da Confederação e do Sintracep. Aliás, a maior parte já faz parte do nosso plano de governo, e eu tenho a certeza que com esse compromisso e com as mudanças que nós queremos fazer nessa relação com o servidor e nessa relação junto com a sociedade, eu tenho a certeza que nós podemos, com o apoio de vocês, chegar ao segundo turno. Eu tenho absoluta certeza que nós podemos fazer uma grande diferença a partir do ano que vem. Por isso, conto com o voto e apoio de cada um de vocês.